Nesse vídeo nós vamos resolver a prova de matemática do Sistema Seriado de Avaliação da UPE 2018, segunda fase. Então, a prova de matemática tem como primeira questão a seguinte questão. Dona Filó é famosa pelas empadas que vende na cantina de uma escola. No preparo da massa das empadas, para cada copo de leite, ela usa 3 ovos, e para cada ovo, 1,5 xícaras de farinha de trigo. Se Dona Filó preparar a massa das empadas usando 3 copos de leite, de quantas xícaras de farinha de trigo ela vai precisar? Ok? Então vamos lá. Então se trata de uma questão de proporção, nós temos o seguinte. Para cada copo de leite ela usa 3 ovos. Então, se ela usar 1 copo de leite, ela precisa de 3 ovos. Okay? E para cada ovo ela usa 1,5 xícaras de farinha de trigo. Então toda vez que ela usa um ovo, ela tem que usar 1,5 xícaras de farinha de trigo. Ok? Então essas são as proporções. Né? Para cada copo de leite, 3 ovos. Para cada ovo, 1,5 xícaras de farinha de trigo. Então ela vai preparar a massa das empadas usando 3 copos de leite, certo? Então, por essa primeira proporção aqui, né? Se ela vai usar 3 copos de leite, ela vai precisar de 9 ovos. Ok? Porque a quantidade de leite triplicou, a quantidade de ovos vai triplicar também. Só que para cada ovo, ela usa 1,5 xícaras de farinha de trigo. Então, logo para 9 ovos, ela vai precisar de 9 vezes 1,5 xícaras de trigo. Né? Então, fazendo esse produto aqui, 9 vezes 1,5 vai dar 13,5. Né? 9 vezes 5, 45. Coloca 5 vai 4. 9 vezes 1, 9 com 4, 13. Ok? Então, ela vai precisar de 13,5 xícaras de farinha de trigo. Conforme o item D aqui, ó. Beleza? Então, gabarito da questão 13, letra D. Então, vamos para a próxima. Um químico está tentando produzir um detergente econômico utilizando sabão concentrado líquido e água. Ele tem 12 litros de sabão concentrado líquido e retira 4 litros desse volume e os substitui por água. Em seguida, retira 4 litros da mistura obtida e os substitui por água novamente, efetuando essa operação por 6 vezes consecutivas. Quantos litros de sabão concentrado líquido aproximadamente sobrarão na mistura? Então, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ok? Então, nós temos o seguinte, né? Temos lá uma mistura de 12 litros de sabão concentrado. Então, temos 12 litros, certo? De sabão concentrado. Vamos ver o que acontece na primeira etapa. Né? Então, na primeira etapa, ele tira 4 litros dessa mistura e coloca 4 litros de água. Ok? Então, na primeira etapa, nós vamos ficar com 8 litros de sabão concentrado, certo? Mais 4 litros de água. Né? Eu tiro 4 litros de sabão concentrado desses 12 e coloco 4 de água. Ok?
Então veja que agora eu tenho uma mistura de sabão concentrado com água, né? Nessa mistura, 8/12 é a proporção do sabão concentrado, certo? Isso aqui é 2/3, né? Eu tenho 2/3 de sabão concentrado e tenho, por exclusão, 1/3 de água, certo? Por que eu estou fazendo isso, né? Porque agora eu vou retirar 4 litros dessa mistura, né? Então, desses 4 litros que eu vou tirar, uma parte é de sabão concentrado e outra parte é de água. Como a proporção de sabão concentrado é maior que a proporção de água, eu vou tirar mais sabão concentrado, ok? Então, como eu vou tirar 4 litros, em 1 litro eu tenho 2/3 de sabão concentrado e 1/3 de água. Em 4 litros eu tenho 8/3 de sabão concentrado e 4/3 de água, ok? Então, quando eu for tirar os 4 litros agora, na segunda etapa, eu vou retirar 8/3 de sabão concentrado e 4/3 de água, certo? 8 menos 8/3, né? Vamos fazer aqui rapidinho. Vai dar 24 menos 8, 16, né? Vai dar 16/3, certo? Então, na segunda etapa, nós vamos ficar com 16/3 litros de sabão concentrado, né? Desses 4 aqui eu vou tirar 4/3, ok? Repetindo aqui essa mesma conta, 4 menos 4/3 vai dar 8/3, certo? E eu vou ter 8/3 de água, só que agora, como eu tirei 4 litros, eu vou repor com 4 litros de água. Então, esses 8/3 aqui eu vou somar 4, certo? Então, vai dar 20/3. Então, eu tenho 20/3 de água na segunda etapa. Beleza? Então, vamos fazer só mais uma etapa, né? E ver se conseguimos identificar um padrão na quantidade de sabão concentrado que está na mistura, ok? Então, de novo, né? Veja que eu também tenho os mesmos 12 litros, né? 16/3 com 20/3 dá 36/3, que é 12. E agora eu vou tirar de novo 4 litros da mistura, certo? Então, nessa mistura, a proporção de sabão concentrado é 16/3 dividido por 12, certo? Que é o total, né? Simplificando isso aqui, nós vamos ficar com 16/3 vezes 1/12. Simplifica 16 e 12 por 4, né? Então vai dar 4. Aqui vai dar 3 vezes 3, 9. Então 4 nonos é sabão concentrado e 5 nonos é água. Beleza? Como eu vou tirar 4 litros, então eu vou tirar 16 nonos de sabão concentrado e vou tirar 20 nonos de água, certo? Então, 16/3 menos 16 nonos, fazendo essa conta, 16/3 menos 16 nonos. Então, o mínimo é 9,
9 por 3, 3, vezes 16, 48, menos 16, 32. Então, na terceira etapa, eu vou ficar com 32 sobre 9 litros de sabão concentrado, certo? E a quantidade de água é o que falta para 12, né? Ok? O que falta para 12 é 76 sobre 9. Beleza? Agora vamos ver se a gente consegue identificar aqui um padrão nessa estrutura do sabão concentrado. Veja que esse segundo termo é o primeiro multiplicado por 2/3. Certo? E se você perceber, ó, o terceiro termo é igual ao segundo termo também multiplicado por 2/3. Ou seja, para obter a quantidade de sabão concentrado de uma etapa para outra, é só pegar o valor anterior e multiplicar por 2/3. Né? Em outras palavras, a sequência das quantidades de sabão concentrado em cada etapa forma uma progressão geométrica com razão 2/3. Beleza? Como eu quero saber a quantidade de sabão concentrado, né, após repetir essa operação 6 vezes consecutivas, eu estou interessado em saber quem é o sexto termo da sequência. Certo? Então, o primeiro termo é 8. O segundo termo a gente viu é 16 sobre 3. Né? 2/3 vezes o primeiro. O terceiro termo é 32 sobre 9. Certo? 2/3 vezes o segundo. E agora o quarto termo vai ser 2/3 vezes o terceiro. Em outras palavras, 64 sobre 27. O quinto termo é 2/3 vezes o quarto termo. Então vai ser 128 sobre 81. E o sexto termo, que é o que me interessa, é 2/3 vezes o quinto termo. Então é 256 dividido por 343. Aí a pergunta é, né, em relação a esse cara. Isso aqui é a quantidade de sabão concentrado após eu repetir a operação 6 vezes. Ok? Então ele pergunta quantos litros de sabão concentrado vão estar, né, aproximadamente. Você vê aqui que o numerador é menor que o denominador, então essa fração aqui é menor que 1. Ok? Logo, ela é aproximadamente 1. Então o gabarito aqui é a letra A. 256 sobre 343 é um número menor que 1, mas está próximo de 1. Ok? Então, 14, letra A. E na minha opinião, essa aqui era a questão mais difícil da prova, certo? Porque a princípio não está muito claro que você vai ter uma progressão geométrica, né, em relação à quantidade de sabão concentrado. Ok? Então, beleza, essa é a resolução da questão 14. Vamos para a próxima questão. Questão de número 15. Né? Qual é a capacidade em litros de uma cisterna que tem a forma da figura abaixo? Certo? Então ele diz aqui que a base é um triângulo retângulo, né? A base de baixo. A de cima também é um triângulo retângulo. Se nós analisarmos friamente aqui, nós vamos perceber que a base de cima é igual à base de baixo, certo? Então essa medida aqui de baixo também é 8 metros. Então eu tenho um triângulo retângulo com um cateto 8, hipotenusa 10. Eu posso achar esse cara aqui, ó, o outro cateto. Usando Pitágoras, né? Eu vou ter que x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. Então eu vou ter que x ao quadrado é 36. Certo? Em outras palavras, x é 6 metros. Agora eu tenho essa dimensão aqui, então eu tenho um prisma, né? Um prisma com base triangular, certo?
O volume de um prisma é a área da base multiplicado pela sua altura, certo? A altura eu tenho, a altura aqui é 4, certo? Esse cara aqui é o H. Então quanto é que vai dar o volume? A base é um triângulo retângulo, então a sua área é o produto dos catetos, né? 6 por 8 sobre 2, ok? E a altura a gente viu é 4. 6 vezes 8, 48. 4 dividido por 2 dá 2. 48 vezes 2 vai dar 96. Ok? Então, 96 metros cúbicos. Mas ele pede a capacidade em litros, né? Então, esse volume aqui é 96 metros cúbicos. Um metro cúbico são 1000 litros. Então, passando para litro, nós temos 96.000 litros, certo? Veja que ele quer a resposta em litros aqui, ó. E ela está escrita em notação científica, né? Então, eu vou pegar a vírgula daqui e avançar 4 casas, ok? Então, eu vou ter 9,6 vezes 10 elevado a 4, certo? Litros. E isso corresponde à alternativa D. Portanto, questão 15 tem como resposta a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Questão de número 16. A turma de uma escola é composta por 20 estudantes. Serão formados grupos de 3 estudantes para uma apresentação cultural. De quantas maneiras se podem formar esses grupos, sabendo que 2 dos estudantes não podem pertencer a um mesmo grupo? Okay? Então eu quero formar grupos de 3 estudantes e tenho aqui uma restrição, né? Tem 2 pessoas que não podem estar no mesmo grupo. Okay? Então, para formar grupos de 3, eu tenho que escolher uma pessoa A, uma pessoa B e uma pessoa C. Certo? Isso aqui é um grupo. Mas se eu escolher a pessoa B, depois escolher a pessoa A e depois escolher a pessoa C, eu formo o mesmo grupo. Certo? Então, dadas as 3 pessoas, a forma como eu escolho elas é irrelevante. Ok? Se não importa a ordem com que eu escolho as pessoas, né, eu vou usar a combinação, certo? Então, grupos de 3. Então, de 20 estudantes, eu tenho que escolher 3. Então, isso aqui vai dar 20 fatorial sobre 3 fatorial, 17 fatorial. Beleza? Simplificando isso aqui, vamos ficar com 20 vezes 19 vezes 18. Aí o próximo cara é 17 fatorial, eu vou cortar com de baixo, certo? E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então vai dar 20 vezes 19. 18 dividido por 6 dá 3. Certo? E isso aqui, 3 vezes 20, 60. 60 vezes 19, 1140. Então, né, eu consigo formar 1140 grupos, certo? Mas eu tenho uma restrição, né? Esses grupos não podem ter 2 estudantes, né? Vamos chamar esses estudantes de estudante X e estudante Y. Ok? Meu grupo tem que ter 3 estudantes, certo? E eu não quero que esses caras fiquem juntos. Então, em quantos grupos esses caras estão juntos? Vamos colocar aqui o estudante X e aqui o estudante Y. Então, dos 20 estudantes, sobram agora 18, né? Então, esse terceiro aqui, eu posso escolher de 18 formas.
certo? Então, desses 1.140 grupos, em 18 deles, os estudantes X e Y estão juntos. Logo, desse total aqui, eu tenho que tirar esses 18 grupos, porque eu quero a quantidade de grupos nos quais esses dois estudantes não estão juntos. Então, é 1.140 menos 18, né? 1.140 menos 18. Isso aqui vai dar 1.122, conforme a alternativa é. Ok? Então, 1.140 grupos que obtivemos por combinação. Retiramos os grupos onde os dois alunos estão juntos. Né? Ficam 1.122 grupos. Logo, o gabarito da questão 16 é a letra E. Vamos para o próximo exercício. Né? Foram colocadas esferas de raio 5 cm dentro de um aquário que tem o formato de um paralelepípedo de 1,25 metros de largura, 2 metros de comprimento, 1 metro de altura, cheio de água, ocupando sua capacidade máxima. Aproximadamente quantas esferas teriam que ser colocadas nesse aquário para que 10% do volume contido no seu interior seja derramado? Okay? Então, toda vez que eu coloco uma esfera, o volume da esfera em água é derramado porque o reservatório está cheio. Okay? Então, eu vou calcular o volume do reservatório. Como o raio da esfera está dado em centímetro, né? Eu vou calcular esse volume em centímetro cúbico, certo? Então, a largura 1,25 metros, em centímetros é 125. Ok? O comprimento 2 metros, em centímetros é 200. E a altura 1 metro, em centímetro é 100. Então, o volume de um paralelepípedo regular é o produto de suas dimensões. Okay? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 125 vai dar 250. Aí a gente repete esses 4 zeros aqui. Então, nós vamos ter 2.500.000 centímetros cúbicos. Certo? Então, a piscina está cheinha, né? Está cheia. Está lá com seus 2.500.000 centímetros cúbicos. E eu vou colocar esferas de raio de 5 centímetros. Okay? Então, cada vez que eu coloco uma esfera, o volume da esfera é derramado. Então, eu quero colocar uma certa quantidade de esferas até derramar 10% do volume. Okay? 10% disso aqui, né? 10% de V vai ser a 10ª parte, né? A 10ª parte é cortar um zero aqui. Então, vai ser 250.000 centímetros cúbicos. Beleza? Então, agora eu vou calcular o volume de uma esfera, né? O volume de uma esfera é 4π terços do raio ao cubo, certo? Ele manda tomar π como sendo 3, né? Se eu tomar π como sendo 3, eu posso cortar o π de cima com 3 de baixo. Ok? Então fica 4 vezes, o raio é 5, né? E 5 ao cubo é 125. Ok? 4 vezes 125 dá 500. Então o volume de cada esfera é 500 centímetros cúbicos. E eu quero colocar um volume em termos de esferas de 250.000 centímetros cúbicos. Logo, o número de esferas que eu tenho que colocar é o volume que eu quero derramar, né? 250.000 dividido pelo volume de cada esfera, que é 500. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros
25 dividido por 5 vai dar 5. Sobra 2 zeros ainda. Então eu tenho que colocar 500 esferas. Então com 500 esferas, cada uma com volume de 500 centímetros cúbicos, eu vou conseguir derramar 250 mil centímetros cúbicos. Logo o gabarito aqui é a letra E. Ok? Então vamos para a próxima questão. A loja Bem Barato está com a seguinte promoção. Na compra de uma geladeira, uma lava-roupa tanquinho e um forno de micro-ondas, todos da marca Elizabeth III, o cliente paga R$ 1.530 em 8 vezes sem juros. Ok? Se a geladeira custa o triplo do forno de micro-ondas e custa R$ 360 a mais que a lava-roupa tanquinho, quanto o cliente pagará se comprar apenas a lava-roupa tanquinho e o forno de micro-ondas? Então nós temos aqui uma questão que envolve um sistema de equações, né? Então vamos chamar a geladeira, nós vamos chamar de G, certo? Chamar ela de Gzão. O forno micro-ondas vamos chamar de Fzão. E o lava-roupa tanquinho vamos chamar de T. Certo? Então, se ele comprar esses três produtos, ele vai pagar 1.530. Logo, G mais T mais F tem que ser igual a 1.530. Okay? Que diz que ele vai parcelar isso aí em 8 vezes sem juros, mas essa informação não é importante pra gente. Okay? Aqui, ó, se a geladeira custa o triplo do forno de micro-ondas, né? Então G é 3 vezes F. E custa R$ 360 a mais que a lava-roupa tanquinho, né? Então a geladeira é igual ao preço da lava-roupa tanquinho, T mais 360. Quanto o cliente pagará se comprar o lava-roupa tanquinhos e o forno micro-ondas, né? Então ele quer saber quanto é T mais F. Ok? Quanto é que vai dar isso aqui? Então vamos começar a resolução, né? Eu sei que G é igual a 3F, certo? Então se eu trocar G aqui na segunda equação por 3F, eu vou ficar com 3F igual a T mais 360. Ok? Em outras palavras, F é T mais 360 dividido por 3, certo? Então aqui eu tenho o valor de G em função de T, certo? Tenho o valor de F em função de T, e aqui eu tenho o valor de G em função de T. Então nessa equação aqui eu vou trocar G e F por suas expressões em função de T, para daí achar o valor de T. Ok? Então vai ficar G é T mais 360 mais T mais F, que é T mais 360 dividido por 3. Isso aqui, quando somado, tem que dar 1.530. Ok? Então, para evitar trabalhar com essa fração 3 aqui, eu vou multiplicar tudo por 3. Certo? Então, ó, T mais T, 2T, vezes T,
vezes 3, 6t. 360 vezes 3 dá 1080. Certo? Mais, aí quando eu multiplicar isso aqui por 3, eu elimino 3 de baixo. Fica t mais 360. E 1530 vezes 3 vai dar 4.590. 6t mais t vai dar 7t. Ok? 1080 com 360 dá 1440, que eu passo para o outro lado. Então 4.590 menos 1440 vai dar 3.150. De novo, aí junta esse cara com esse, dá 1440, passa para o outro lado. 4.590 menos 1.440, 3.150. E agora eu vou ter que ter 3.150 dividido por 7, que dá 450. Certo? Então lava-roupa tanquinhos custa R$450. Certo? Como eu quero saber quanto é o lava-roupa tanquinho mais o forno, eu vou achar o valor do forno usando essa expressão aqui, ó. Então, o forno custa 450 mais 360 dividido por 3. 450 por 3, 150. 360 por 3, 120. Conclusão, o forno custa R$270. Logo, o lava-roupa estanquinho mais o forno é 450 mais 270. E isso aqui dá R$720. Ok? Então, o gabarito da questão 18 é a letra E, R$720. Essa questão é um pouco longa porque é um sistema de equações. Então, uma resolução, certamente você vai gastar um pouco de tempo. Ok? Vamos para o próximo exercício. Então, nesse próximo exercício, né, nós temos uma questão de geometria que nos diz o seguinte: qual é, aproximadamente, né, a medida da área do hexágono regular obtido ao seccionarmos um cubo de aresta 4 centímetros por um plano que contém os pontos médios de 6 arestas opostas, duas a duas, conforme apresentado na figura ao lado. Aqui utilize raiz de 3 igual a 1,7. Então todos esses pontinhos aqui são os pontos médios dos lados, né? Ok? E nós sabemos que um hexágono regular tem todos os seus lados com a mesma medida. Então vamos determinar o lado do hexágono. Então vou chamar o lado do hexágono de Lzão. Ele nos diz que o cubo tem aresta 4 centímetros. Como esse ponto aqui divide o cubo ao meio, esse pedacinho mede 2 e esse outro pedacinho aqui também mede 2. E aqui eu tenho um ângulo reto. Certo? Então, eu tenho um triângulo retângulo nessa face superior, né, que tem catetos 2 e 2 e hipotenusa L. Por Pitágoras, eu vou ter que L ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 8, né? Logo L é a raiz de 8. E a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Beleza? Então o lado do meu hexágono mede 2 raiz de 2 centímetros. Então agora temos que determinar a área do hexágono, né? Então vou colocar aqui o centro. Certo? Vamos colocar aqui o centro do hexágono.
Então nós sabemos que nós conseguimos dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, certo? Congruentes, viu? Iguais. Beleza? Então, para calcular a área do hexágono, nós temos que calcular a área desses triângulos equiláteros e calcular a área de um deles e depois multiplicar por 6, certo? Então, vamos desenhar um deles aqui. Nós sabemos que o lado é 2 raiz de 2. Então, eu vou traçar aqui a altura, o ângulo reto. Esse cara mede 2 raiz de 2, certo? E essa altura aqui divide a base na metade, né? Então, esse pedacinho mede raiz de 2. Vou usar Pitágoras. Então, a altura ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado, que é 2, é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado, que é 8. Daqui eu concluo que a altura de cada triângulo equilátero que compõe o hexágono é raiz de 6, certo? Vamos calcular a área de um triângulo desses. Então, a área de um triângulo é base vezes altura, né? A base mede 2 raiz de 2, ok? Então, 2 raiz de 2 vezes a altura, raiz de 6, dividido por 2. Então, corta esse 2 com esse. Raiz de 2 vezes raiz de 6 é raiz de 12. E raiz de 12 pode ser escrita como 2 raiz de 3. Então, essa aqui é a área de cada um dos triângulos que compõem esse hexágono. Como são 6, a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo. Logo, ela vale 12 raiz de 3. Certo? A questão me manda utilizar a raiz de 3 como sendo 1,7. Então, nós teremos 12 vezes 1,7. E 12 vezes 1,7 vai nos dar 20,4 centímetros quadrados. Como ele pede a resposta aproximada, né? A resposta aproximada aqui é a letra C. Né? Ok? Então, questão 19 tem gabarito. Letra C. Vamos para a questão do número 20. Né? Considere a função f de n estrela, né? Os naturais sem o zero, nos naturais, definida por f de n é 3n mais 1, se n for ímpar, e é n sobre 2, se n é par. Na conjectura conhecida como problema de Collatz, se uma pessoa aplicar a função f sobre qualquer número real não nulo, e repetir sobre cada resultado obtido, em algum momento chegará a 1 como resultado. Considere agora a sequência numérica A1, A2, A3, AN, definida por A1 igual a 12 e o sucessor igual a F aplicada no termo anterior. Em relação a essa subsequência, analise as afirmativas a seguir. A soma dos seus 4 primeiros termos é 43, o seu 10º termo é 1, é uma sequência crescente, a subsequência A6, A7, A8, A9, A10, cujos termos ordenados são na sequência N, é uma progressão geométrica de razão 0,5. Então, estão corretas, e aqui nós temos os itens. Né? Então, temos que determinar dessas 4 afirmações quais são verdadeiras e quais são falsas, certo? Então, veja que nós precisamos escrever os termos dessa sequência até o 10º, né? Porque ele aparece tanto no item 2 quanto no item 4. Ok? Então vamos lá. Ele nos diz que o primeiro termo é 12. Certo? E 12 é um número par. Usando essa expressão aqui, ó, trocando n por 2, eu concluo que o segundo termo é f aplicada no primeiro termo. Certo? Como o primeiro termo é um número par, né, f aplicada no número par consiste em dividir o número por 2. Logo, A2 é 6. Certo? Então, 12 é 6.
O segundo termo também é um número par. Trocando n por 3, eu vou ter que o terceiro termo é f de A2. Certo? A2 é 6, número par. Então f divide o número par ao meio. Então o terceiro termo é 3. Trocando n por 4, vou ter que A4 é igual a f de A3. Como A3 é ímpar, eu triplico ele e somo 1. Né? Logo, f de A3 vai dar 10. Certo? 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 10 é par, o próximo termo é a metade, 5. 5 é ímpar, né? Então o próximo termo é triplicar ele e somar 1. Então é 16. Então já temos 6 termos. O sétimo é a metade de 16, 8. O próximo é a metade de 8, 4. O próximo é a metade de 4, 2. E o próximo é a metade de 2, 1. Então já temos 3, 6, 9, 10. Ok? Vamos parar por aqui. Né? O item 1 nos diz que a soma dos 4 primeiros termos é 43. Certo? 12 mais 6, 18, mais 3, 21, mais 10, 31. Então esse item aqui é falso. O item 2 diz que o décimo termo é igual a 1. De fato, o décimo termo é 1. Né? Esse carinha aqui. Então isso aqui é verdadeiro. O item 3 diz que é uma sequência crescente. Né? Isso não é verdadeiro não, porque o segundo termo é menor que o primeiro, o terceiro termo é menor que o segundo, certo? Aqui, ó, o nono termo é menor que o oitavo, então não é uma sequência crescente. Isso aqui é falso. E o 4 diz que a subsequência A6, A7, A8, A9 e A10, né? Que é essa subsequência aqui, ó. Forma uma progressão geométrica de razão meio. E isso de fato acontece, né? Os termos aqui são reduzidos à metade, né? Então 2 e 4 são verdadeiros e 1 e 3 são falsos. Certo? Logo, estão corretas apenas 2 e 4. Beleza? Então o gabarito aqui da questão 20 é a letra D. Então vamos para a próxima. Na figura representada a seguir, em que o segmento GP mede 6 cm e o ângulo APH tem tangente igual a raiz de 2 sobre 3, qual é o volume do cubo ABCDEFGH? Okay? Então o ângulo APH, né, APH é esse ângulo aqui. Okay? Então vamos chamar ele de θ. A questão nos diz que tangente de θ é raiz de 2 sobre 3. Beleza? Então como é que nós vamos utilizar essa informação? Né? Para usar essa informação, nós precisamos de um triângulo retângulo. Além disso, nós sabemos que GP mede 6, né? Então esse pedacinho aqui mede 6. Eu preciso saber quem é a aresta do cubo, vou chamar de A, certo? HG é A, EH é A. Então para isso eu vou fechar APH. Né? Como eu fecho isso? Traçando a diagonal aqui pela face, certo? Aqui eu vou dizer que mede X. Beleza? Como EA também mede A, né? Eu posso usar Pitágoras para achar X, né? X ao quadrado em função de A, é claro. Vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado. Ok? Daqui segue que X é A raiz de 2. E veja que agora eu tenho um ângulo reto aqui, né? Certo? E quando eu tomo a tangente de θ,
Esse vai ser o cateto oposto a θ, né? O cateto oposto a θ é esse cara aqui, ó, que mede x, dividido pelo cateto adjacente, que mede A mais 6. Ok? Tangente de θ é raiz de 2 sobre 3. X é A raiz de 2. Dividido por A mais 6. Então eu posso cortar esse raiz de 2 com esse aqui, ó. Ok? Eu vou ficar com A mais 6, fazendo produto cruzado, igual a 3A. Certo? Passo A para o outro lado, fica 2A igual a 6, e daqui eu concluo que A vale 3 centímetros. Hein? Logo, a aresta do cubo vale 3 centímetros, e o volume de um cubo, que é o que queremos, é a aresta ao cubo. 3 ao cubo é 27. Okay? Então o volume aqui é 27 centímetros cúbicos. Logo o gabarito aqui é a letra C. Por fim, chegamos à última questão. Né? Questão 22. A nutricionista de uma escola fez a medição da massa, peso, né, de alguns alunos para analisar o cardápio escolar e montou a tabela a seguir. Com base nessa tabela, determine a moda e a média das massas desses estudantes. Temos aqui a tabela. Determinar a moda é muito fácil, né? Porque a moda é o valor que mais aparece. Ok? Então, o valor que mais aparece aqui nessa tabela, né, que tem a maior frequência aqui nessa tabela, é o 45. Né? Porque 8 alunos têm peso 45. Ok? Então a moda é 45. A moda ser 45 elimina a letra A, letra B e letra E. Ok? Vamos precisar calcular a média. Né? Então a média será o peso multiplicado pelas frequências dividido pelo número de alunos. Beleza? Então o número de alunos são 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Então já sei que o total de alunos é 36. Certo? Então tem um aluno pesando 50. 2 alunos pesando 40. Logo esses dois juntos pesam 80. 3 alunos pesando 80. Logo os 3 pesam 240. 4 alunos pesando 60. Então esses 4 pesam juntos 240. 5 pesando 65. Então esses 5 juntos pesam 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Mais. Então vamos aumentar isso aqui. 6 pesando 55. Então 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 5, 30. Com 3, 33. 7 pesam 75. Então 7 vezes 5, 35. Coloca 5 vai 3. 7 vezes 7, 49. Com 3, 52. E por fim, 8 vezes 45, que vai dar 8 vezes 5 é 40. Coloca 0 vai 4. 4 vezes 8, 32. Com 4, 36. Certo? Então temos que somar todos esses caras de cima e depois dividir por 36. Então vamos somar esses valores. Né? 50 mais 80 é 130. Então temos 130. 240 mais 240 dá 480. Mais 325. Mais 330. Mais 525. Mais 360. Então somando, vamos ter 0, vai 1, né?
4, 12, 16, 19, com 6, 25, vai 2, 3, 7, 10, 13, 18, 21. Então a média será 2.150 dividido por 36. Certo? Então pega 3 aqui. 2.150 dividido por 36 vai dar 5, né? 5 vezes 36 é 180. E para 215 fica faltando 35. Ok? Então baixa o zero agora. 350 por 36 vai dar 9. Né? Aí estamos em dúvida só entre letra C e letra D. Ó. E só na letra C nós temos o 59 aqui. Ó. Então isso aqui já nos diz que a resposta certa é a letra C. Certo? Se continuarmos a divisão, vamos obter 7. E depois 2. E esse 2 vai se repetir, né? A dízima periódica. Ok? Então, gabarito da questão 22, letra C. Moda 45, porque é o valor que mais se repete. E a média, né, com essas frequências aqui, é 59,72. Ok? Então, isso encerra a resolução dessa prova. Ok? Então, isso encerra a resolução dessa prova, né? Se você quiser acompanhar mais conteúdos matemáticos lá, tanto de provas da UPE, quanto do Enem, quanto de outros vestibulares, é só dar uma passadinha no meu canal no YouTube, né? Estarei em 2001. Se quiser, se inscreva e nos ajude a continuar esse processo de resolução de exercícios. Então, obrigado e até a próxima.